Olá, no episódio de hoje de O Rio por Eles, o Rio de Janeiro que os brasileiros nunca viram na tela, vamos mostrar como os cinejornais e correspondentes estrangeiros acompanharam a moda e o comportamento dos cariocas ao longo do século XX. Também veremos registros desconhecidos de nossa diversidade religiosa, a fascinação que sempre tiveram pelas praias da cidade e os momentos em que os cartões postais do Rio se transformaram em cenário para acrobatas malucos e corridas dos ancestrais da Fórmula 1. O episódio de hoje, da série que tem roteiro e direção de Ernesto Rodrigues, vai mostrar também o momento em que uma equipe de documentaristas da União Soviética entrou no estúdio do Chacrinha, aqui na TV Globo, e personalidades internacionais que literalmente pararam o trânsito do Rio. A gente começa com um registro precioso de outra instituição da cidade. Momentos de um Fla-Flu de 1936. O futebol aparece neste filme em que um cinegrafista acompanhou a visita de um grupo de japoneses ao Rio de Janeiro. O filme começa com uma ida ao Corcovado. Na hora de falar do Fla-Flu nas Laranjeiras, fica claro que o locutor da versão brasileira era um imigrante, ainda não muito à vontade com a língua portuguesa. Assistimos uma das importantes partidas do jogo britânico no amplo estádio de Fluminense. Na primeira metade do século XX, o futebol brasileiro ainda não atraía as câmeras dos cinejornais europeus, aqui para Laranjeiras ou para outros estádios do país. Mas o brilho dos nossos craques nos campos da Europa ficou eternizado nos filmes das Copas do Mundo. Na de 38, por exemplo, os destaques foram 2 jogadores cariocas. Neste filme oficial sobre a Copa de 38, como sempre, quem aparece primeiro em Paris são os cartolas da FIFA. No jogo contra a Suíça, a saudação nazista da equipe da Alemanha, que incluía austríacos, já sinalizava a Guerra Mundial, que começaria um ano depois. Na partida entre Brasil e Polônia, o narrador mostra Leônidas da Silva, mas troca de apelido e chama Domingos da Guia de Diamante Negro. Na vitória de 6-5 contra a Polônia em Estrasburgo, Leônidas faz 3 gols e é chamado de atacante acrobático. E Domingos da Guia, o Diamante Negro errado, faz um pênalti que não compromete a vitória brasileira. 10 anos depois, esse raro cinejornal argentino mostra nossos grandes rivais se curvando ao talento do grande Heleno de Freitas, o craque do Botafogo, então sendo contratado pelo Boca Juniors. Fusión de sangre joven y dinámica. Firma el contrato, pide un Heleno y muchos goles, piensan los de Boca. Estádio do Maracanã. Aqui em 1950 vivemos o Maracanaço, tragédia esportiva que julgávamos ser insuperável. Aqui, 64 anos depois da derrota para o Uruguai, vemos nossos rivais argentinos perderem a final para os alemães, que antes nos golearam sem dó no Mineirão. Traumas à parte, ao longo de 6 décadas, o Maracanã se tornou uma marca registrada do Rio de Janeiro. Uma espécie de altar onde cinegrafistas e repórteres do mundo inteiro veneraram a arte do nosso futebol. 6 anos depois da Copa de 50, repórteres italianos mostram que a paixão dos brasileiros pela seleção continua intacta. O narrador diz que o Maracanã está tomado por 210 mil pessoas, das quais 50 mil são italianos. O jogo é um amistoso entre Brasil e Itália. Zizinho e outros craques do Brasil são cercados por repórteres e equipamentos de outras eras. O jogo começa e o narrador italiano destaca o perigo representado pela capacidade de improviso dos brasileiros. O narrador se refere aos zagueiros brasileiros como a defesa carioca. Malgrado la serrata guardia carioca.
agiscono Gratton e Muccinelli. E più tardi i contropiedi azzurri, la difesa carioca contiene e Gilmar ancora sa farsi applaudire. E não deixa de registrar uma furada do ataque canarinho. E também os 2 gols da vitória brasileira. No final, as câmeras registram o clima amistoso entre os 2 futuros gigantes da história do futebol. 10 anos depois, em 1966, são os franceses que desembarcam no Rio para filmar o majestoso Maracanã durante um Fla-Flu. Flamengo Fluminense, c'est ça, do clube de Rio. Alors, évidemment, je n'ai pas filmé seulement les joueurs de football. Mas enquanto a bola rola, o que mais interessa às câmeras francesas é a torcida e a festa na geral e nas arquibancadas. Ao som de uma marchinha de carnaval, o narrador diz que o jogo é bom, mas os espectadores são ainda mais interessantes. Neste jogo de 1971, o Maracanã já virou cartão postal. Mas ainda é o público de um Botafogo e Vasco que chama a atenção dos documentaristas franceses. Ici pas de ségrégation, sinon d'ordre économique. Mais riches sous pauvres. O gol do Vasco no final é quase um detalhe. Os cinejornais estrangeiros também deram destaque ao Rio quando a cidade foi cenário de fatos inusitados, como partidas de futebol disputadas por automóveis e loucuras, como a de 3 alemães que fizeram do Pão de Açúcar algo mais do que um belo cartão postal da cidade maravilhosa. Em 1951, 3 acrobatas alemães fazem da estação do bondinho do Pão de Açúcar o ponto de partida de uma façanha que correu às telas de cinema do mundo. Cinejornais da Alemanha, da Inglaterra e da França documentaram a coragem dos acrobatas pendurados, sem qualquer proteção, nos cabos do bondinho sobre a Praia Vermelha, no bairro da Urca, como se estivessem num circo. Aqui o ano é 1973 e a façanha que chama a atenção do cinejornal inglês é o Autoball, um esporte inventado pelos cariocas que, nas palavras do narrador inglês, uniu as características do futebol de Pelé com a Fórmula 1 de uma então promessa brasileira chamada Emerson Fittipaldi. Os craques do jogo eram pilotos de Gordines, Dauphines e outros carros pequenos. A bola era de couro de búfalo e a brincadeira virou até campeonato, com a participação de equipes do Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo e América. Aqui na descida da Marquês de São Vicente, o carioca se reunia para acompanhar uma tradição que era muito perigosa, mas não proibida. Entre 1933 e 1954, essa rua fez parte do Circuito da Gávea, uma pista de corrida que passava pelo final do Leblon, Vidigal, São Conrado e pela área onde hoje está a favela da Rocinha. Os grandes prêmios disputados aqui atraíam carros e pilotos da elite mundial do automobilismo. E o trajeto era tão perigoso que ganhou o apelido sugestivo de Trampolim do Diabo. Este filme, muito bem preservado por um documentarista francês, mostra que o grid de largada do Circuito da Gávea, em 48, foi no final da Avenida Visconde de Albuquerque, sentido Avenida Niemeyer. E para apreciar Alfas, Maseratis e Sincas e acompanhar de perto a movimentação de pilotos, mecânicos e de ídolos da época, como Chico Lande, o carioca só precisava ter um pouco de coragem e garantir um lugar junto à calçada. Dada a largada, os carros entravam em alta velocidade na Niemeyer em direção a São Conrado. A volta desafiadora de quase 11 quilômetros era feita em cerca de 7 minutos e meio. Depois de passar por São Conrado, os carros entravam num trecho sinuoso e traiçoeiro da Estrada da Gávea.
era chamado de Serrinha, também conhecido como Subida da Rocinha, com suas curvas fechadas que faziam a alegria do público e dos cinegrafistas. Outro desafio era descer a toda velocidade a Rua Marquês de São Vicente, evitando os trilhos de bonde até rasgar pela Praça do Jockey e fechar a volta na Visconde de Albuquerque. Naquele ano, Chico Lande venceu de ponta a ponta com sua Alfa Romeo número 2, completando a 3ª vitória consecutiva. Os estrangeiros que vinham filmar o Rio quando queriam mostrar a elite da cidade, geralmente passavam pela tribuna de honra e pelas áreas VIP do Jockey Club. Eles tinham menos interesse pelas corridas e mais pelas pessoas e pelas roupas que elas usavam. Neste filme americano dos anos 30, embalado por um tango, o narrador fala das sociais do Jockey Club e diz que o Rio é a cidade das mulheres bonitas, enquanto a câmera mostra cariocas vestidas como se estivessem num hipódromo de Nova York. As for Rio de Janeiro's gay caballeros, they like to mix a bit of flirting with their... E um clássico flerte no intervalo das corridas. Na pista, mais um páreo e uma lagoa de Freitas ainda com poucas casas e prédios. Além das chamadas sociais do Jockey Club, outra escala quase obrigatória dos cinegrafistas estrangeiros ao longo das décadas foi esta varanda do Copacabana Palace, o hotel onde tudo aconteceu no Rio de Janeiro do século XX. Os filmes feitos aqui são a prova de quanto demorou até que o carioca tirasse a roupa para aproveitar direito o clima da cidade. A moda adotada pelas cariocas ilustres às vezes era inspirada por moças inglesas como essas que desfilam na varanda do Copacabana Palace em 1941, em plena Segunda Guerra Mundial. Mostrando modelitos que, segundo o narrador, foram desenhados exclusivamente para as mulheres sul-americanas. O cinejornal inglês diz que nos intervalos dos desfiles, as modelos fazem da praia de Copacabana um paraíso em tempos de guerra. Nessas imagens brutas de um cinejornal francês de 1948, mais uma vez a varanda do Copacabana Palace é palco de um desfile de vestidos de gala. Um dos modelos parece ter sido desenhado mais para o camarote de uma tourada em Madrid. Com a encenação de um entregador de lavanderia enfeitiçado pela modelo, o filme também mostra como as moças poderiam se vestir na hora de comprar um sorvex e passear no calçadão da praia mais famosa do Brasil. Já para ir à praia, o designer tinha uma proposta que unia a beleza à utilidade. Na areia, as capas tinham outra função. Este filme americano de 1959 mostra que a piscina do Copacabana Palace também serviu de moldura para desfiles de modelos cariocas que mostravam aos turistas estrangeiros desenhos e tecidos tipicamente brasileiros. Na beira da piscina, no entanto, as modelos exibiram uma dança que não tinha nada a ver com o samba. Você vai ver no próximo bloco a eterna fascinação dos estrangeiros pelas praias cariocas.
como eles documentaram a diversidade religiosa do Rio de Janeiro, o olhar dos soviéticos para a chacrinha e as personalidades do século XX que pararam a cidade. Não é difícil imaginar que, além do samba, futebol e carnaval, o que mais chamava a atenção dos documentaristas estrangeiros no Rio era algo de que europeus e americanos sempre sentiram muita falta. Sol, mar, calor, o verão tropical e tudo que o carioca inventou de fazer quando começou a tirar a roupa para vir às praias da cidade. No documentário americano de 1959, ao mostrar imagens do Rio, o narrador diz que os cariocas são os brasileiros mais divertidos. Depois, ele elege a praia de Copacabana como um bom lugar para se perder. Os tradicionais escultores de areia são descritos como uma mistura de negócio com prazer. Este cinejornal cubano, exibido em 1963, em plena Guerra Fria, mostra que as diferenças ideológicas não impediam que os dois lados do conflito se encantassem com as praias cariocas. A trilha sonora desta vez é brasileira mesmo. Uf, qué frío. Y nosotros con tanto calor. Le football des plages. Já os franceses deste documentário de 1968 chamam a atenção para o futebol de praia nas areias de Copacabana. O narrador diz que não se trata de um subproduto do futebol tradicional, mas de um ato mágico. Encantado com as peladas de praia, o narrador chama os jogadores de Pelés e Garrinchas. Já, Pelé e Garrincha. O narrador deste filme americano dos anos 70 passa por cima das enormes diferenças sociais e diz que os cariocas, ricos e pobres, apreciam um estilo de vida despreocupado. Entre imagens de surfistas e outros moradores aproveitando um dia de sol na praia. Outro lado das praias cariocas que sempre despertou o interesse dos estrangeiros é o culto a Iemanjá. O texto desse documentário francês de 1963 diz que os negros descem das favelas para honrar a rainha do mar, uma deusa que os escravos trouxeram da África 200 anos atrás. O narrador diz que o culto pagão a Iemanjá se baseia em crenças ancestrais, às quais os negros do Brasil continuam profundamente ligados. A música, mais uma vez, não é exatamente a que os cariocas tocam durante as oferendas a Iemanjá. E as imagens escolhidas são fortes. O interesse dos cinejornais estrangeiros pela religiosidade do brasileiro é antigo e também inclui a fé católica do carioca. Essas escadarias do Santuário da Penha, por exemplo, já eram conhecidas no exterior desde a década de 30. E a se levar em conta a narração entusiasmada de um cinejornal americano, não eram só os cariocas que vinham pedir milagres e pagar promessas nessas escadarias. Nesse filme de 1936, o narrador descreve o que chama de um dia santo na América do Sul. Ele chama a atenção para o fato de a Igreja da Penha estar construída sobre uma grande rocha em cujo topo se chega após uma subida de 365 degraus. O texto diz que a procissão atrai todo o ano milhares de fiéis de todas as partes do continente sul-americano, todos na esperança de testemunhar um milagre. Lourdes in the Southern Hemisphere. Aqui no Monumento aos Pracinhas foi rezada uma missa que entrou para a história como um dos marcos da primeira visita do Papa João Paulo II ao Brasil em junho de 1980. Mas foi também aqui nessa área que 60 anos atrás, antes mesmo da construção desse monumento,
um congresso eucarístico internacional parou a cidade e virou notícia nos cinejornais da Europa. Neste cinejornal francês, exibido em julho de 1955, a Avenida Rio Branco, que seria sacudida alguns anos depois pelos confrontos da política, é tomada por uma multidão ordeira de padres, freiras, bispos e integrantes de ordens religiosas de vários países que vieram ao Rio para participar do Congresso Eucarístico Internacional. A procissão saiu da Igreja da Candelária, atravessou a Rio Branco e encontrou essa multidão já concentrada na área do passeio público. O locutor francês diz que a Bahia mais bonita do mundo serviu de pano de fundo para a cerimônia de encerramento para 1 milhão de fiéis. A área ocupada é semelhante à que seria tomada mais de meio século depois pelos católicos para ver o Papa João Paulo II. Esse cinejornal alemão deu mais destaque à parte final da celebração e ao espetáculo de luzes que marcou o encerramento do Congresso. Já o narrador deste documentário soviético de 1970, ao mostrar a fé do carioca, chama de missa estranha este local de orações ao lado da igreja de Santa Terezinha do Menino Jesus, junto ao túnel novo que liga Botafogo a Copacabana. E faz perguntas típicas de um comunista. O que traz as pessoas até aqui? Desgraça? Fé? O mesmo documentarista da União Soviética confessou que ficou sem palavras quando filmou na mesma época os bastidores da Discoteca do Chacrinha, um programa que era campeão de audiência e também assunto para muitas teses e polêmicas culturais e acadêmicas. No caso do filme soviético, a interpretação do fenômeno foi também soviética. A câmera da equipe soviética entra no auditório do Chacrinha. O texto do narrador é uma tentativa de interpretação sociológica do programa que era um fenômeno de popularidade da TV brasileira. Ele diz que, às vezes, parece que o otimismo está na plasticidade dos brasileiros, no seu próprio ritmo natural de vida. E que não é de surpreender que pessoas habilidosas tenham aprendido a usá-lo. O narrador diz que o programa é um show gratuito de música e dança e se pergunta, o que dizer? Ele mesmo dá a resposta, dizendo que as moças gostam de dançar e de cantar os ritmos modernos que correm em suas veias. Опытный постановщик Шакриня хорошо усвоил этот принцип. A fama de paraíso tropical fez do Rio de Janeiro talvez o maior sinônimo da palavra Brasil no exterior. E não por acaso, ao longo do século XX, a cidade foi o principal destino brasileiro de personalidades da Europa e dos Estados Unidos. E quando elas vinham a passeio ou trabalho, geralmente as câmeras da mídia internacional vinham junto. Noël des Brésiliens. Em dezembro de 64, ao desembarcar no Rio para descansar por alguns dias, antes de uma filmagem no México, Brigitte Bardot, uma das maiores musas do século XX, procurou ser simpática com os brasileiros. Na hora do refrigerante, pediu guaraná. Depois mostrou um cartaz em que dizia que, embora o Rio estivesse fazendo 400 anos, ela, com 31, amava a cidade. E para terminar, mais um afago nos cariocas. Quanto tempo ela ficará no Brasil? Toute la vie. Toda a vida. Do lado de fora do Copacabana Palace, a eterna receita da tietagem. Reforço na segurança, fotógrafos de plantão na areia e na calçada. Fãs e curiosos na expectativa de um aceno da musa, que acabaria escolhendo Búzios e não o Rio como refúgio. Mais c'est maintenant l'armistice. Elle s'est enfin rendue au bout de 8 jours de siège et son état de santé n'inspire aucune inquiétude. Nos 400 anos do Rio, quem literalmente parou o trânsito na boca do Túnel Novo foi outro mito do cinema do século XX. A atriz italiana Cláudia Cardinali estava ali para gravar com o diretor Franco Rossi.
Na entrevista para um repórter francês que tentou inutilmente atiçar uma rivalidade com Brigitte Bardot, Cláudia falou de seus planos: ficar ao sol e descansar bastante no Rio. C'est d'aller un peu au soleil et me reposer. Aqui, quem parou a cidade mesmo no dia 13 de outubro de 1964 foi o então presidente francês Charles de Gaulle, um dos maiores estadistas do século XX. Dois anos antes dessa visita, surgiu a lenda de que ele teria dito que o Brasil não era um país sério. A frase, na verdade, foi uma crítica do embaixador brasileiro na França à postura do governo durante a chamada Guerra da Lagosta. As imagens de um episódio ocorrido em 1978, durante uma festa aqui em frente ao casarão da antiga embaixada britânica no Brasil, correram o mundo. Foi quando o príncipe Charles tentou acompanhar a passista Pinada Beija-Flor de Nilópolis e executou uma mistura indescritível de samba e rock. Poucos sabem que 10 anos antes, a mãe de Charles, a rainha Elizabeth II, participou de uma festa muito parecida e que teve momentos que só os ingleses puderam filmar. A rainha Elizabeth tinha 42 anos quando desfilou pela Avenida Atlântica em novembro de 1968. Ao som de uma música de touradas, o cinejornal britânico destacou a presença de milhares de cariocas na homenagem da rainha aos soldados brasileiros mortos na Segunda Guerra Mundial. Mas o narrador diz que tristeza é algo para se deixar de lado num país que ele classifica como terra feliz e passa a descrever a chegada da rainha à recepção na embaixada britânica em Botafogo. A presença de 2 cães da raça Greyhound na festa dá o toque de informalidade que, segundo o locutor, duraria toda a noite. O diretor do cinejornal preferiu substituir o som original da bateria da Mangueira por outra música com toques caribenhos, ao mostrar como a rainha assistiu da sacada da embaixada à apresentação dos sambistas. Pelo menos um discreto movimento de ombro da rainha será captado pela câmera. Em outro momento da visita, a câmera exclusiva da equipe britânica mostra como foi a recepção oferecida pela rainha e o marido, príncipe Philip, ao general e presidente Arthur da Costa e Silva e à primeira-dama Yolanda Costa e Silva a bordo do iate real Britânia. Menos de um mês depois, seria decretado o ato institucional número 5, que inaugurou o período mais violento da ditadura no Brasil. No próximo episódio da série O Rio por Eles, você vai ver o que está por trás do olhar da mídia e dos documentaristas estrangeiros, as tragédias do Rio que tiveram repercussão mundial, o choque e o fascínio dos correspondentes com o fenômeno das favelas e as explicações que eles deram para o jeito de ser e de viver do carioca. Você não pode perder. Até lá!